Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo canal do Zoom e pelo nosso YouTube. Essa é a Academia Brasileira de Música e a sua série Encontros ABM, em que nós entrevistamos personalidades da música brasileira de concerto e tratando de vários assuntos correlatos à interpretação, à musicologia, à composição. E hoje nós temos o grande prazer, a grande alegria de ter conosco o pianista e regente Ricardo Castro, que vai ser entrevistado, que vai conversar com a nossa acadêmica Flávia Toni. Flávia, a palavra está com você. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e muito boa noite ao pianista e maestro Ricardo Castro. Essa diferença é importante porque o Ricardo Castro já está nas 11 horas da noite lá na Suíça. Por isso também, desde já, agradeço enormemente. Como a gente estava falando agora há pouco, a vida noturna não é estranha aos músicos. Mas quando a gente tem atividades administrativas, às 11 horas da noite pesam de qualquer maneira. Então, duplamente eu agradeço desde já a tua presença hoje aqui na Academia Brasileira de Música. Nascido em Vitória da Conquista, em 1964, a história de Ricardo Castro com a música e o piano começou quando ele tinha 3 anos. Dos 5 aos 18 anos, ele estudou Flávia, acho que você está com um probleminha de conexão. Você está nos acompanhando? Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Cardoso. Em 1984, na classe de piano de Marilete. Obteve o primeiro lugar em 1985 e Pembauer em Berna, em 1986, diplomando-se no Conservatório de Genebra em 1987 com o Premier Prix de Virtuosité avec distinction et félicitation du jury. Neste mesmo ano, foi vencedor ex aequo do concurso internacional de Munique, iniciando sua carreira internacional. Concluiu seus estudos de piano em Paris com Dominique Merlet. Em 1993, Ricardo venceu o prestigioso Prêmio Leeds International Piano na Inglaterra, tornando-se o primeiro músico latino-americano a receber o prêmio desde a sua fundação em 63. Atualmente, Ricardo Castro é coordenador e professor do curso de piano na Haute École de Musique de Geneva, escola onde ele estudou, e desde 2018 ministra o curso de perfeccionamento de piano na Fundação Escola de Música de Fiesole. Em 2007, a convite do governo do estado da Bahia, fundou o NEOGIBA, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, onde se dedica como educador, regente e gestor. Não é pouco, hein, Ricardo? Queria falar rapidamente sobre um dos motivos da sua presença aqui entre nós, já que pedimos que hoje, ao invés de falar só sobre piano, você falasse para a gente sobre o projeto NEOGIBA. Esse projeto que foi fundado em 2007 e inspirado no projeto venezuelano, conhecido como El Sistema, segue hoje em dia um perfil bem particular, um perfil bem próprio, desenhado e burilado por você mesma. Eu percebi, ao pensar sobre a sua presença aqui hoje, que a gente ouve tanto falar do NEOGIBA e percebi que a própria sigla, né, NEOGIBA, traz para a gente talvez uma das chaves, né, desse projeto tão bem sucedido, ser hoje conhecido dentro do Brasil e no exterior também, né?
porque neogibá, apesar de ser uma palavra no singular, traz esse plural, que são os núcleos estaduais, né? Mas, na verdade, eu tenho entendido que as pessoas, quando falam de neogibá, se referem, sobretudo, à orquestra, mas neogibá é muito mais do que isso, né? Então, eu queria agora passar a palavra para você e dizer que estamos aqui atentos para o que você tem para nos contar. Numa parte posterior, eu volto a falar com você para trocarmos algumas ideias a respeito do projeto, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Flávia. Boa tarde, boa noite aí a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês. Muitos de vocês, eu ainda criança, vocês já eram pessoas importantes no mundo da música e estão aí nessa associação que é tão importante, nessa academia, né? Que é tão importante, fundada pelo Villa-Lobos, que efetivamente é uma instituição que lá atrás me marcou também, porque enquanto menino eu recebi um prêmio da Arminda Villa-Lobos no concurso Sul-América, o primeiro concurso Sul-América, eu acho que foi em 82. Ou seja, de alguma forma eu também fui tocado por essa iniciativa do mestre Villa-Lobos, muito importante por ter juntado essas personalidades naquele momento e essas que hoje estão aí, e que a gente vê com toda com a força total, apesar da pandemia, né? Com a direção do RIPA, que me explicou há pouco que a academia foi para o online, como a maioria das instituições estão fazendo. E eu fico muito contente de saber que a academia continua incitando o debate, procurando escutar, procurando debater novas ideias, e é por aí mesmo. Também por ter incluído a educação, os educadores nas suas cadeiras, né? Isso aconteceu, acho que mais tarde, e acho que foi um gesto fundamental, sobretudo se tratando de Brasil. Acho que a gente ouve muito falar, né, que se existe solução ainda para o nosso país, ela terá que passar pela educação, antes de tudo pela educação. Então, mais uma vez, parabéns aos envolvidos na inclusão de educadores nessa assembleia, e dos quais eu hoje me sinto mais parte, mais quando vocês me chamam de pianista e maestro, é verdade, foi por isso que eu cheguei aqui, né? Mas eu acho que a minha função principal hoje, sendo brasileiro, vamos dizer, minha relação com o Brasil é de educação. Talvez aqui fora, apesar de eu ter essas funções acadêmicas, vamos dizer assim, em Genebra, essencialmente em Genebra, é uma escola, uma universidade, né? Em Fiesole é mais um curso especial que eu criei para formar jovens pianistas para a regência do teclado, que é um assunto que acho que ninguém ensina ao pianista a reger do teclado. Eu tive essa ideia, a escola lá é uma escola muito inovadora também, aceita desafios, e então essa é uma presença bem esporádica em Fiesole, que é uma cidade ao lado de Firenze, uma escola, inclusive, onde ensinou a minha professora Maria Tipo. Mas a minha atuação aqui na Europa, sim, como professor, mas é verdade que eu atuo, vamos dizer, com leveza a minha função de maestro e pianista fora do Brasil, por saber que nesses lugares onde eu atuo, muitas coisas foram resolvidas. Enquanto que no Brasil, eu devo admitir que eu atuo com uma certa dificuldade nessa área, e por achar que a nossa
maior preocupação deve ser a educação. Acho que não deveria haver artista no Brasil que não estivesse envolvido em educação neste momento. Talvez daqui a 30 anos a gente pudesse sonhar com uma vida de um músico alemão, se a gente fizer o que a gente tem que fazer agora, né? A gente pudesse sonhar com as instituições que a gente vê nas grandes cidades americanas ou europeias, ou até na Coreia e na China, que estão se desenvolvendo a uma velocidade impressionante. Mas até então eu sinto uma enorme dificuldade em me dizer artista no Brasil, só artista. E eu acho que foi por isso que lá atrás, em 2007, eu que vinha ao Brasil muito raramente, na Bahia, essencialmente para tomar banho de mar e descansar. Então eu vi uma opção eu vi talvez uma solução para implantar algo que pudesse estimular, vamos dizer assim, os nossos governantes, a nossa sociedade civil, uma série de coisas que se juntou, né? O Brasil, como vocês sabem, tem uma coisa que muitos países não têm, que é muito simples, uma lei de OS. Essa lei da OS realmente veio para salvar muita coisa. Tem muita gente que é contra o princípio e tudo, mas eu acho que sem essa lei aí não daria para fazer muita coisa no Brasil atual. Então, quando eu vi a lei da OS, eu vi uma ideia como é o sistema, que inclusive é uma ideia estatal, né, que é uma ideia super pesada, é um programa muito pesado, o sistema na Venezuela, sofre por isso, né, por ser um programa governamental, nacional, com bandeira, politizado, uma série de coisas. Mas a ideia estava lá, o resultado dessa ideia também estava começando a aparecer internacionalmente. Eu conheci um pouco antes do sistema virar uma febre mundial, né? Realmente tem o sistema em mais de 50 países hoje em dia. Obviamente, o nome é o sistema, mas são poucos que seguem alguns princípios básicos, vamos dizer assim, do que a gente acredita realmente ser o ideal do sistema. E essa ideia, junto com a possibilidade de utilizar uma ferramenta legal no Brasil, que é a lei da OS, me fez acreditar que seria possível implantar na Bahia, né, um projeto piloto, vamos dizer assim, tentar fazer alguma coisa para a educação. E quando a gente fala de educação, a gente fala das gerações que vêm aí, né? A gente fala dos jovens, né? Você não vai falar. É claro que é importante alfabetizar os idosos que não sabem ler e escrever, mas a gente tem que pensar no futuro. Então, essencialmente, no que diz respeito à Bahia, a minha área, né, na nossa área, é muito deficiente nesse sentido, né? Uma escola, uma universidade forte em composição, eu diria essencialmente em composição, a sua força naquele momento, né? Mas nenhuma estrutura para formar crianças, jovens, de uma forma, vamos dizer assim, sólida, nessa linguagem que é a música, muito menos ainda na possibilidade de colaborar através da música. Pode ser até que o jovem pudesse aprender a tocar seu instrumento, mas não tinha um locus, um local para esses jovens, a gente chama hoje de orquestra, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Um coro, não tinha um coro juvenil, nada na Bahia, né? Para essa juventude vivenciar a música como ela, da sua forma mais poderosa, né? Que é a coletiva, eu considero. Eu, inclusive, como pianista, não devia estar dizendo isso, né? Mas justamente, talvez, por ter experimentado as duas coisas, né? A cadeira de maestro, a cadeira de pianista, existe uma diferença muito grande na maneira de ver a música nesses dois espectros aí, vamos dizer assim, do nosso trabalho. Então, essa junção aí permitiu que eu dissesse... Obviamente, teve uma mudança de governo na Bahia, né? O PT assumiu o governo da Bahia depois de muitos anos. Vamos dizer assim, poderia ter sido até outro partido. Houve uma mudança assim, de grupo político, né? O Nordeste
não sei, não sei, você vive em São Paulo, né, Flávia? Então, você está com um grupo político também há muitos anos aí, não é isso? Não é isso? Então, a Bahia, acho que teve mais, foram uns 40 anos no mesmo grupo político. Então, quando tem uma mudança, aí é aquele momento onde você pode trazer novas ideias. Então, foi uma coincidência, realmente, sabe? Eu estava ali num momento da minha carreira que me permitiu arriscar essa implantação de uma coisa que parecia mais uma fake news. Aliás, a minha biografia é mais ou menos uma fake news, né? Ainda bem que tem internet hoje em dia para provar que aquilo ali realmente aconteceu, porque não era para acontecer. Eu nasci numa cidade interior, não tem por que eu ter que começar a tocar piano. Obviamente tinha uma tia dentro de casa, mas é aquela tia que toca Lê Lá que decome, sabe? Então, não é isso que ia me abrir as portas para a linguagem musical que eu conheci depois. Depois tinha uma professora, Esté Cardoso, que tinha acabado de chegar de Paris, da escola de Marguerite Long. Aí foi uma coisa assim, parecendo uma fake news, né? Porque você não tem os outros alunos dela, cadê os outros alunos dela? Não existem, não fizeram o caminho. A própria escola não formava pianistas. Depois eu venho para a Europa e sem nenhum tostão, hein? Naquela época não tinha como ter bolsa, não tinha apoio de nada. Eu vim com a cara e a coragem e foi dando certo, assim, mas se ainda bem que dá para provar que foi verdade, porque parece, e até o próprio Neo Gibá, durante muito tempo, parecia uma fake news, porque quando eu dava entrevista, já até recentemente, as pessoas diziam, que legal, vocês fizeram uma turnê internacional. Eu falei, não, meu amigo, essa já é a sexta turnê. Aí, no próximo artigo, aparecia de novo, Neo Gibá fez uma turnê internacional. Eu falei, não é uma turnê internacional, agora é a 7ª. Ou seja, as pessoas não acreditavam que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo. Mas, inclusive, a pandemia ela veio um pouco para dar tempo às pessoas observarem o que existe, o que não existe, né? Então, eu espero que a gente esteja saindo dessa coisa da fake news e que a gente possa... Esse momento é, inclusive, um momento de esclarecimento de muitas coisas. Flávia, você me pediu para falar do Neo Gibá, né? Para explicar um pouco o que é esse programa. Eu proponho mostrar a vocês um relatório que acaba de ficar pronto do que a gente fez em 2020 e falar um pouco em cima desse relatório. É um PDF que eu vou compartilhar e aí eu conto para vocês como é que estão as coisas lá. Tá ótimo. Né? Seria mais ou menos essa ideia. Tá ótimo. E no ensejo a gente vai falando aí das minhas crenças, das minhas preocupações, desenvolvendo um pouco essa ideia de que nossos artistas precisam se envolver em educação, não dizer que só façam isso, mas eu não vejo mais sentido nenhum as instituições que utilizam recurso público, artistas que utilizam recurso público, não estarem colaborando com a educação nesse momento no Brasil. O Brasil está em uma situação muito, muito difícil. E eu posso dizer porque nesses 14 anos eu fiz a viagem todos os meses entre a Europa e o Brasil. Quer dizer, com exceção da pandemia, eu viajei todos os meses entre a Suíça e a Bahia e espero não ter ficado totalmente esquizofrênico, louco, né? As pessoas me diziam, será que você vai aguentar realmente ficar mudando assim da água para o vinho uma vez por mês? Sempre foi um choque, né? Sempre foi mas também o que me manteve vivo, me manteve alerta para o que pode ser, o que a humanidade pode fazer, o que está acontecendo fora do nosso país, que é tão complexo, que são vários países, né? Como diz muito bem um colega brilhante que esteve aqui com vocês, o Carlos Cater, o Brasil tem várias situações, não existe uma solução, é impossível, não existe uma solução para um país como o nosso, e muito menos na nossa área também.
Mas, bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse PowerPoint. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Relatório de gestão, que eu gosto muito de dizer que nós funcionamos por meio da lei da OAS, né? É uma OAS que faz a gestão, como a Fundação ASESP, como a Filarmônica de Minas, os museus, aí, não sei quem mais, e eu me orgulho muito de poder dizer isso no sentido de que eu preciso fazer relatório, eu preciso mostrar o que eu estou fazendo, senão eu não recebo o recurso, né? Esse aí é o mais público, a gente tem relatórios trimestrais para o governo, e enviando esses relatórios que a gente recebe a próxima parcela para continuar funcionando. E isso é fundamental, né? A gente se orgulha muito de poder dizer, mostrar o que a gente faz, porque eu acho que é o mínimo que quem usa a verba pública deveria fazer. E eu acho que falta muito em nossas instituições públicas. Eu, por exemplo, eu sei quanto é que custa um aluno de música em Genebra. $40 mil por ano é o custo de um aluno. Ou seja, a gente poderia melhorar muito o nosso sistema se a gente fosse mais transparente. Bom, isso aí tem... vamos ver aqui o sumário, mas vamos direto aqui, apresentar. Essa tela ocorreu no dia 17 de março. Houve um primeiro lockdown, 15 de março de 2020. Dia 17, a gente já estava pronto para ir para o online. Inclusive, começaram a dizer que eu estava em conluio com os chineses, que eu já sabia que tinha pandemia, que como é que é possível que o Neogibá já tinha todo o equipamento, a gente já usava o Zoom, tinha um sistema de gestão online. Você vê que esse sistema já estava todo montadinho. É verdade, porque eu sempre acreditei que esse era um caminho para a humanidade, para o online, e a gente tinha investido bastante. Isso aí foi um primeiro ensaio de orquestra, uma loucura que a gente fez, eu lembro, era a 7ª Sinfonia de Beethoven, eu tinha a versão reduzida no piano, e os músicos tinham os microfones cortados, ou seja, a gente não via os músicos, mas eles sabiam o que deveria ser feito, em que andamento, o que eu estava explicando a obra, dando aula, de que um regente num programa como o Neogibá é um professor de história, também um professor de tudo, né? Então, esse foi o primeiro ensaio. Vamos aqui aos dados, né? Então, a gente tem quase 1.000 integrantes. Esse é um número que ficou estável em 2020 e 2021, quase 2.000 integrantes. São 13 núcleos. A gente gosta de mostrar bem aqui qual é a nossa missão, que é promover na Bahia o desenvolvimento e a integração social, prioritariamente, não exclusivamente, de crianças, adolescentes e jovens em situações e não em situação de vulnerabilidade, por meio do ensino e prática musical coletivos. A gente, desde o início do Neogibá, a gente não falava, eu me recusei a falar em inclusão social, eu falava de integração social. Eu considerei que era o único lugar onde a gente pode integrar socialmente nesse tipo de programa. Não existe equivalente onde você coloca a classe média, classe alta e o jovem das classes menos favorecidas financeiramente juntos e que funcione, e que eles consigam construir algo juntos. Então, como política de integração, eu não vejo equivalente. Essencialmente isso, um promotor de paz social, eu realmente não conheço, não tem esporte que faça isso, não tem outras linguagens como o teatro, que pode talvez promover isso. O que deveria fazer isso, na realidade, Flávia, é a escola pública, só que o Brasil, a escola pública não faz isso, né? Se a gente tivesse uma escola pública de verdade, os jovens se integrariam na escola pública, se todas as camadas sociais fossem para a mesma escola pública, mas não é a realidade brasileira. Então, a gente tem aí como única oportunidade, no meu ponto de vista, de integrar socialmente, você criar grupos musicais que aceitem todas essas pessoas e ofereçam para elas oportunidades, vamos dizer assim, inéditas de qualidade. Então, e a gente tem uma visão, que é o que a gente almeja, né, que é que a prática artística esteja ao alcance de todos e seja reconhecida como meio de desenvolvimento humano. Ou seja, isso aí é uma vontade nossa de dar o exemplo para que governantes, quem faz leis,
que incluam a prática artística no currículo escolar. Isso ou seja, a tradução disso aí em língua política é o quê? Nós queremos a prática artística no cotidiano do brasileiro, como um meio de desenvolvimento humano, como ir para a escola, aprender português, matemática, não sei o quê. E aí, nossos valores, etc. O Neogibá recebeu em 2020, isso aqui diminuiu em 2021, um pouco, por causa da pandemia, obviamente, 17 milhões do governo, e nós conseguimos, mesmo com a pandemia, captar 1.250.000. Ou seja, 18. Aí você fala, é muito dinheiro. Eu falei, isso aí daria para fazer uma orquestra sinfônica. Tem muita instituição que funcionaria bem com um recurso desse, né? Eu sei que não estou falando de São Paulo é outro país, né? Que aí multiplica tudo por 5, né? Então é mais ou menos salário, preço, custo, não sei. Fala-se em 80, 100 milhões de reais para o funcionamento de uma orquestra, não sei. Mas eu acredito que com 20 milhões no Brasil você faz funcionar uma Filarmônica de Minas, algo assim, né? Então, às vezes, quando eu visto o chapéu do músico, falei, poxa, será que isso aí dava para fazer uma orquestra? Mas depois eu me lembro, mas eu estou no Brasil. E essas 2.000 crianças aí, esse trabalho de base que nós esquecemos de fazer quando a gente trouxe para o Brasil o modelo europeu da Filarmônica de Viena, a gente esqueceu que a Filarmônica de Viena foi uma iniciativa da sociedade civil, não foi um governo que criou. As pessoas tocavam, as pessoas eram amigos que se juntaram, a Musikverein, se juntavam, eles tocavam, criaram uma instituição que toca, que inclusive foi criada também para a preservação de partituras, para a educação. Depois eles foram mostrando serviço, o governo acabou financiando lá adiante. Ou seja, tem uma pirâmide enorme sustentando as instituições musicais na Europa e nos Estados Unidos, quantidade de orquestra juvenil, de orquestra de amador, de orquestra de igreja, de tudo que você quiser, de coro. Isso nos Estados Unidos também, onde tem centenas, eles falam em mais de 1.200 orquestras jovens, mesmo depois de uma queda enorme nos últimos anos, de 80 para cá. Esses países eles têm base de pirâmide. E a gente gosta a Filarmônica de Viena é bonito, como é que funciona? Todo mundo é funcionário público, e aí a gente traz o modelo para cá e esquece, e quem vai sustentar isso? Né? Então, quando muito acontece, muda o político, cai, o edifício cai, fecha a orquestra, não sei o quê. Bom, as coisas têm se estabelecido um pouco melhor, graças a leis de OS, ou então a forçação de barra, que é colocar todo mundo no emprego público, que é o modelo alemão, ou modelo alguns países da Europa, sendo que eles puderam fazer isso por outras razões, né? Eu contesto realmente abertamente, não tenho nenhum problema de dizer isso abertamente, que para esse tipo de atividade, eu acho que o modelo não deveria ser público. O que deveria ser público é a educação, para que depois a gente chegasse a um modelo público lá adiante. O que deve ser público no Brasil de hoje, todo o recurso que a gente puder colocar em educação, acho que é a única solução para a gente. Então, aí a gente tem, quando você vê atendimento psicossocial a integrantes e familiares, é porque a gente tem um setor de assistência social e de psicólogos enorme no Neogibá. Encaminhamento à rede de proteção social, isso foram as famílias que a gente conseguiu recuperar, são pessoas que não sabiam que tinham direitos, né? E aí a gente, via nossos assistentes sociais, a gente consegue explicar para as famílias, olha, você tem direito a algumas ferramentas que o governo oferece, né? Algumas coisas que podem facilitar a vida deles. Aqui é a distribuição do Neogibá nesse momento. A gente tem um núcleo central, que é em Salvador, onde funcionam as orquestras principais. Inclusive, a orquestra principal se chama 2 de julho. Eu não sei se a Assembleia aqui ela conhece essa data, né? Mas é uma coisa muito baiana, não sei, mas a verdadeira independência do Brasil só foi em 2 de julho de 23, né? Porque os portugueses não largaram o osso, eles ficaram lá.
E então só saiu mesmo do Brasil, os portugueses só saíram em 2023, então a gente tem essa data emblemática e é o nome da nossa orquestra principal. Ela se torna a Orquestra Neo Gibá quando ela viaja, porque o nome é muito forte, ele ficou muito forte. A gente tentou fazer tudo para que não ficasse nome Orquestra Neo Gibá e acabou, bom, não, e agora ficou e a gente usa. Mas a realidade é que a gente tem várias orquestras, uma orquestra Castro Alves, que por causa do teatro onde a gente ensaiava, mas também por causa do poeta, etc. Aí a orquestra, etc, etc. Aí tem outros núcleos, podem ver que a gente tinha um plano de expansão de núcleos territoriais. Esses são os núcleos em Salvador, esses núcleos de prática musical. São o bairro da Paz, que é um bairro super violento em Salvador, SESI Itapajipe também, tudo lá em Salvador. Agora, os outros, que a gente chama de núcleo territorial, a gente tem um plano de implantar 10, só que com a pandemia a gente ficou nos 3 atuais, mais o núcleo central. Teve que dar uma freada no Neo Gibá nesse sentido. Então, o núcleo territorial ele tem como vocação, por exemplo, se ele está aqui, o 6 deve ser Vitória da Conquista, quer ver? Não é Jiquié, pertinho. Isso não é territorial. Cadê o de Vitória da Conquista? Ele devia estar do lado dele aqui. Deve ser o 3, pronto. Ele tem como vocação atender as instituições musicais no seu entorno. O de Salvador atende na zona metropolitana, mas aqui você tem um em Feira de Santana que atende essa região. Então, a gente tinha todo um projeto de implantar os núcleos no resto do estado. Esses núcleos territoriais eles são mais robustos, porque ele vem com loteria, os músicos são multiplicadores. Essa, inclusive, é uma especificidade do Neo Gibá, né? Que não sei, melhor falar logo antes de esquecer. Eu acho que é a única orquestra que exige que seu músico seja multiplicador para entrar, né? Isso foi uma política desde o início. A gente utilizou um lema do Seneca, que é Docendo Díssimos, aprende quem ensina. E eu dizia isso lá atrás para as criancinhas e eles repetem hoje. E eles, se você quer aprender, então ensine. Então, isso pegou muito bem e mudou a vida de muita gente e, principalmente, deu uma força muito grande ao Neo Gibá, deu uma alavancagem assim, enorme. Obviamente, aí você tem o mundo acadêmico de mas como é que você vai pedir uma criança para ensinar se ela não tem um mestrado em pedagogia, em licenciatura, como se fala, né? Falei, pois a gente acredita que o processo de aprender e ensinar ele é contínuo na vida do ser humano. A gente pode aproveitá-lo a qualquer momento, com suas limitações, mas se for bem feito e, sobretudo, se for bem conduzido, obviamente a gente não deixa uma criança sozinha dando aula, tem sempre um supervisor adulto, mas a criança tem o direito e a vontade de passar adiante o que ela sabe. Isso cria uma relação com o ensino, com a transmissão. Eu não gosto de falar de transmissão de conhecimento, mas com intercâmbio de conhecimento muito grande, porque todos têm conhecimento, né? Ninguém é uma panela vazia. E aí a gente chegou a números muito altos e a resultados muito bons por causa disso também, porque o integrante da orquestra ele é comprometido. Eu digo sempre para cada um que entra no Neo Gibá que o programa não é feito para ele é feito para quem não está nele, para quem ainda não sentou naquela cadeira. Ou seja, eu não estou aqui criando uma orquestra para você aprender a tocar violino para depois ir tocar na OSESP. Não tem nada a ver. Se você quer fazer isso, eu não tenho nada contra, mas vai para outro lugar. A gente está aqui pensando na criança que não está nessa cadeira e a gente tem um enorme trabalho pela frente. Então, realmente é um grupo de pioneiros essa meninada. Eu acredito que é uma nova geração que é mais comprometida, que está entendendo que eles podem fazer alguma coisa e que é necessário que seja feito. Então, aí a gente, por exemplo, a pandemia começou, né? A gente foi atrás em 2020 a gente conseguiu esses 40 tablets aí, mas em 2021 já foram muito mais, e a gente comprou os pacotes de internet para não ficar ninguém de fora da inclusão digital, né? Aí eu digo inclusão digital, né? Mas quando é social, eu digo integração. Eu não acredito em inclusão social como se as pessoas estivessem fora, não sei, num limbo. Em algum momento, aí a sociedade somos nós, vamos incluí-los. Incluir aonde? De onde para onde, né? Então, acho que sempre foi um negócio errado essa terminologia.
Aí, pronto, explica como é que foi o NeoGibá Online, por que a gente implantou, manter a motivação dos integrantes para o estudo, estimular e manter ativos os aspectos físicos e cognitivos da prática instrumental e do canto coral, estimular a manutenção de uma rotina de estudos, evitando que os integrantes migrem de hábitos, notadamente ligar o Netflix e não desligar nunca mais, né? Manter uma rotina saudável de estudos, visando o posterior retorno dos grupos musicais. Nós fomos um dos primeiros a acreditar que o online dava esse resultado, porque a gente viu que a academia não acreditou, ficou parada. E poderiam ter, de início, que eu sou o chato do Facebook, né? Eu escrevo, fico criticando no sentido de falar, pessoal, vamos embora fazer alguma coisa, dá para fazer mais, né? Ou seja, os salários não estão chegando, vocês estão comendo bem, estou falando do funcionalismo, né? Todo mundo está na universidade, todo mundo está, não sei, na sua orquestra aí, recebendo salário. Vamos fazer alguma coisa? Vocês têm noção do que é um sujeito não ser músico, né? Porque ser músico é um privilégio. Você está dentro de casa, você tem um instrumento, você poder tocar, você já tem um remédio que ninguém mais tem. Então, se imagina um sujeito que não é músico, no meio dessa pandemia, abandonado dentro de casa, ou então está querendo ser ainda aquele estudante. Será que a gente não pode fazer nada por esse pessoal? A gente que está aqui, tudo funcionando direitinho, né? Apenas sofrendo do mesmo lockdown, mas para muito músico foi até bom. Eu vi a quantidade de maestros, Flávio, que dizia, graças a Deus eu pude estudar tal obra que eu não tive tempo, ou compositores, finalmente eu pude escrever a minha obra por causa desse lockdown. Então, os músicos aproveitaram, os que tinham o salário garantido, obviamente, né? O resto foi um sofrimento terrível. Então, para dizer, dava para fazer muito mais, e continua dando, hein? Porque o negócio não acabou. Continua dando para fazer muito mais, e nós acreditamos, e eu fiquei dizendo, olha, vamos fazer. Ou seja, a gente viu durante... Aqui tem aulas com artistas convidados. Deixa eu mostrar, vocês conhecem vários aí, né? Vocês conhecem o Cláudio Cruz, o Baldini, vamos dizer, aqui, mas aqui tem o primeiro trompete da Orquestra Suisse Romande, Gérard Metraillé, o David Grimal, foi o cara que criou a Les Dissonances, uma orquestra sem maestro extraordinária. Eles tocam a Sagração da Primavera sem maestro, melhor do que 90% das versões que estão por aí. E aqui, se você vai seguindo aqui, tem aqui a Midori. A Midori deu aula para os meninos do NeoGibá. Michel Belavance é um dos maiores flautistas da atualidade. Essas pessoas estavam lá, estavam na tela, e eu chamando, os brasileiros, cadê vocês? Vamos embora. Você não sabe o que fazer, a gente tem aqui, eu tenho um monte de meninos, tenho 2.000 meninos precisando aqui de meia horinha de sua atenção. Só faz meia hora de música com ele ali na tela. E assim foram poucos que apareceram. Eu fiquei muito, muito triste com isso. Muito triste e desamparado, assim, porque eu faço parte desse mundo, né? Essa é a minha geração que foi educada assim, né? Para procurar um emprego que desse certo, e o resto depois que se dane. Então, para fazer sua carreira, não sei como é que foi, isso foi a educação que a gente recebeu, né? Por isso que eu tenho um orgulho de ver essa nova geração aparecer, desses jovens que estão saindo de, como a gente chama, de projetos sociais, mas que eu não sei o que isso quer dizer, porque eu acho que o maior projeto, não sei, universidade é projeto social também, né? Não sei, eu acho também deveria ser, né? Se não é. Então, a gente chama de projeto social, porque é o pobre da favela que está tocando violino. Foi um negócio meio, eu acho muito rápido como raciocínio. A gente devia chegar a um entendimento diferente, inclusive que são muito, muito diferentes uns dos outros, né? Em escala, no que a gente faz, em expectativa também. A gente criou aqui, para você ter uma ideia, um programa que chama Padrinho. Ele é feinho o nome, porque não deu tempo de achar outro, a gente tinha que fazer rápido. Foi o seguinte, esses meninos da orquestra, porque nem todos eram multiplicadores de sala de aula, a gente tinha um programa que a gente chama de pró-multiplicação, que era o jovem da orquestra ir numa escola, ou numa creche, ou num asilo, ou numa ONG qualquer, e ir para lá fazer o que o nosso... o mundo chama muito de concerto didático, só que eu disse, é proibido fazer concerto didático.
Como assim, maestro? Falei, se você está proibido de sentar lá e tocar e dizer que Mozart nasceu em 1700, que a mãe dele não sei o que, está proibido de fazer isso. Você tem que chegar lá e provocar o público a fazer música com você. As velhinhas vão cantar, as crianças vão fazer brincadeira com copo, você vai ensinar como é o violino, mas você está proibido de dar um concerto e começar a contar a história da música para esse menino. Então, os meninos, isso foi antes da pandemia. Antes tinha um grupo, uma meninada muito animada fazendo isso nas instituições lá de Salvador. Eles faziam uma vez por semana, sempre instituição perto da casa deles, para não ter problema de transporte. Eles escolhiam a instituição, criavam o grupo, eles mesmos, isso era coisa de iniciativa do jovem, ele escolhe o que ele vai fazer, aonde ele vai fazer, a gente só fica olhando, está precisando de uma ajudinha, a gente coordena, tem um coordenador do projeto, a gente filma tudo, faz uma entrega no final. Essa turma ficou, e agora? As escolas fecharam, ninguém pode ver ninguém, o que a gente vai fazer? Aí esse programa, a padrinha falou, olha, você vai ser padrinho ou madrinha de uma criança. A gente vai fazer os pares. Uma criança lá no sul da Bahia. O resultado disso foi extraordinário. Extraordinário. Porque eles criaram relações. A gente tem um caso de uma menina que só tem 20% de audição, um problema congênito, que nesse programa aprendeu a tocar violino. Até hoje eu fico assim, é fake news. Como é que é possível? Online ela aprendeu a tocar violino e ela foi premiada. A gente vai mostrar aqui os prêmios que a gente deu depois. Isso aqui são os depoimentos, né? Do menino de 15 anos, olha esse aqui, 10 anos, falando ela é engraçada, divertida, trouxe a brincadeira para o aprendizado para a brincadeira. Os meninos falam o que aconteceu com esse apadrinhamento, né? A coordenadora é a Doris, que era uma ex-integrante da orquestra. Você vê que essas pessoas que eram da primeira geração do Neo Gibá estão todas trabalhando conosco. Muitas, né? Todas não. Muitos trabalhando conosco em alguma área. E aí vai esse aqui foi ensinado, acho que eu aprendi mais do que ensinei, vai. É integrante do Coro, né? PROSEC, que é um programa de capacitação e ensino coletivo no interior, com 40 bolsistas, fizeram também essa questão de virtual, ou seja, isso não é para integrante do Neo Gibá, não. A gente pega um membro de uma banda, de uma ONG, que está lá largado, que não sabe o que fazer, a gente ensina ele a fazer melhor o trabalho dele. E dá uma bolsa ainda por cima, para ele se aperfeiçoar. Então, essa é uma maneira... Quando a gente fala que o Neo Gibá tem quase 2 mil integrantes, na realidade, a gente está atingindo uma quantidade muito maior por essas ações, porque não são integrantes. Talvez o político me pedisse, Ricardo, eu preciso de números. Aí, talvez, se eu estivesse na Venezuela ou em algum outro lugar, eu poria esse povo todo dentro aí, né? E dizer, eu estou atendendo 10 mil pessoas. Eu falei, não, integrantes nossos são 2 mil. São esses aí que eu tenho um CPF, eu tenho um controle, eu faço acompanhamento social da família. Agora, eles são multiplicadores. Aí, esses 40 músicos foram capacitados para atuar em projetos musicais parceiros em toda a Bahia. São esses que cada ano a gente oferece essas 40 bolsas. Isso cria um impacto muito grande, né? Porque são pequenos mestres de fanfarras, são pessoas que ensinam toda uma cidade no interior, impressionante, né? São líderes locais. Formações em área técnica, como eu disse lá atrás, antes de começar o Neo Gibá, eu já sabia que a Bahia só serve para tomar banho de mar, beber água de coco, ficar na rede, aquela coisa, porque o clima é muito bom para isso. Para o resto, o clima é terrível, ele acaba com nossos pianos, acaba com nossos violinos, os instrumentos ficam desafinados, quebram, os instrumentos de sopro, aquela coisa da flauta, você tem que trocar cada 6 meses. Eu falei, eu não posso implantar um Neo Gibá sem implantar uma luteria, porque não tinha em Salvador a luteria. Então, a gente não somente implantou a luteria, como implantou uma escola de luteria. E os meninos trouxe para cá, para a Suíça, para formar, conseguir apoio, etc. E aí, a gente hoje forma luthiers, arqueteiros também, né? E aí vai adiante, documentação musical, produção cultural e secretaria pedagógica. A gente chama de formações em áreas técnicas, né? O Ateliê Escola de Luteria foi criado em 2011 como Ateliê Escola, mas a luteria começou desde o início, 2007. Bem incipiente, num quartinho, e hoje realmente a gente tem uma turma muito boa, nossos instrumentos são consertados lá mesmo, a gente recebe doações de instrumentos quase mortos já, que seriam descartados, e a gente consegue ressuscitar.
Aqui foi o prêmio Neogibá. A gente falou, olha, o ano estava acabando, 2020, a pandemia não acabava, a gente precisava dar um incentivo para a meninada. E eu falei, vamos dar um prêmio, coisa que a gente não faz, a gente não gosta de ficar premiando uma pessoa, tudo no Neogibá é muito mais coletivo. Não gosta muito de ficar criando competição interna, mas pronto, era o que tinha, a gente tinha que ficar criando, matando um leão todo dia para brigar com o governo, para não cortar a verba, e criando coisas para que as crianças continuassem estimuladas, os jovens, né? Então, teve, inclusive, um prêmio muito legal, que é um ano de estudos na Suíça, para um jovem que ganhou aí, foi o Davi Calmon. E como a gente ganhava esse prêmio, era uma avaliação do que ele fazia, do que o jovem fazia dentro do Neogibá. E nesse prêmio, que aparece aqui, categoria Excelência Musical, Ana Vitória Ribeiro Santana, violino. Essa menina que tem 20% de audição e que aprendeu a tocar violino. A gente deu o prêmio de excelência musical para ela, né? E que foi um passeio à Praia do Forte, um lugar que é ali do lado de Salvador, que ela nunca tinha ido com a família. A gente foi inventando essas coisas. E eu queria falar do prêmio, quando eu falei dela, está aí a história do prêmio. Então, destaques do desenvolvimento social, que eu falei lá atrás, esses atendimentos psicossociais, muito importantes durante a pandemia, obviamente com todos os protocolos de segurança de dados, a questão da privacidade, né? E reuniões que aconteceram também com as famílias, né, online, mas foi muito importante ter psicólogos na tela com as crianças e com os pais, porque a situação foi periclitante e eu acredito que está sendo ainda. Então, está melhor, né? O Brasil está vivendo a curva para baixo, né? Espero que não suba. Outros dados são reuniões, encontros, participantes. Aí vamos. Aí a gente tem um monte de voluntário, né? Como é que funciona isso, além do governo ser a peça principal. Eu sempre acreditei que a sociedade civil tem que se envolver. Eu falei, não adianta você fazer um negócio que depende só do governo. A empresa, a sociedade civil. Então, a gente tem um modelo que permite isso, que é o modelo da OAS. Então, vamos lá, a gente foi atrás e está funcionando. Muita coisa no Neogibá é feita por pessoas que doam o tempo, né? Que participam. Então, a gente tem a lista das pessoas. Agora, o perfil quem é o Neogibá, né? Quem é o Neogibá? Você tem aí 51% de meninas e mulheres, 83% de pardos e negros, 85% entre 5 e 17 anos de idade. Ou seja, você vê que não é, como a Flávia disse, a gente conhece o Neogibá como orquestra, mas realmente vai muito além, né? A gente está aí 5 e 17 anos de idade, onde está a maioria dos nossos integrantes. Deu para ver aí, né? A questão da 68% das famílias com renda de até 3 salários mínimos. Você poderia dizer, Ricardo, esse pessoal aí não está tão mal assim, né? Porque a gente sabe que no Brasil a coisa pode ficar bem pior do que isso aí. É verdade. A gente tem aí 32% que estão acima de 3 salários mínimos, mas eu luto com isso, por isso desde o início, porque eu sou contra colocar o pobre num gueto, criar um problema para ele, dizer fique lá e, sobretudo, não venha para cá. Né? Fique lá na sua favela, tocando seu violino, mas não saia de lá, não. E não veja o que o mundo tem para te oferecer, né? Que você nunca vai... Então, para mim foi muito importante e foi fundamental nesses anos todos o jovem de classe média alta, ter convivido com esses jovens com outras dificuldades e ter aprendido deles outras questões. Inclusive, a gente tem experiências que vão além dessa, entre nossa própria comunidade baiana, que é que a gente começou há muitos anos intercâmbios internacionais. E o jovem estrangeiro, que ele vem passar um mês na Bahia e o nosso vai passar um mês na Suíça, em algum lugar, uma das razões pelas quais eu não saio daqui, porque isso permite eu criar essas redes, ter esses contatos. Se eu tivesse ficado só na Bahia, muita coisa no Neogibá não teria acontecido. Nesses intercâmbios, o jovem europeu que chega na Bahia, ele imediatamente ele fica maravilhado em ver que o baiano não tem medo de errar.
enquanto que o jovem europeu ele morre de medo de errar uma nota. Então, só isso aí, para ele, já é uma experiência de vida. E o que ele traz em retorno? Ele traz estrutura, disciplina. E quando essas duas coisas se misturam, isso é um exemplo de integração, vamos dizer assim. Se as duas coisas se misturam, aí sim você consegue avançar, né? Então, no mesmo sentido, essa integração social permite. Então, eu não quero criar um neogibá para os meninos pobres de Salvador. Isso não vai dar certo. Deixar aquilo... E pior ainda, quando chega um maestro na frente e fala essa orquestra aqui é de meninos carentes. Isso acontece o tempo todo. Os meninos prontos para tocar uma sinfonia de Mahler, o cara está ali sentado e o maestro... Esses meninos todos são carentes aqui. Olha, quando sair daqui, eles vão estar morrendo ali na esquina. Acontece o tempo todo, e eu luto contra isso, né? Carente, eu digo, carente sou eu que sou músico, apesar de ter recurso, tudo. Como a gente botou lá acima, vulnerabilidades, é porque todos nós temos vulnerabilidades, né? Não é, o filhinho de papai é até mais perigoso, porque ele vai ter poder depois, com as vulnerabilidades dele, né? Para fazer as coisas erradas e atingir muito mais gente do que um pobre menino que virou aviãozinho de drogas na favela. Aí a gente criou alguns projetos para arrecadar dinheiro para manter nossos jovens na Europa, alguns que saíram ficaram sem dinheiro. Isso aqui é um casal de baianos que está aqui na Suíça estudando. A gente conseguiu um dinheirinho da Caixa para eles. A gente tem um programa que chama Meninas na Música, que é muito legal, são professoras musicistas. Não é só para meninas o programa, todos podem participar, mas a gente põe o valor na compositora, na professora mulher, na maneira como a mulher aborda, e funciona muito bem. Tem um patrocínio da Avon para isso. Isso aqui foram as oficinas socioeducativas, né, que tem toda a discussão, obviamente, em torno da questão da mulher. Aí são avaliações, apresentações musicais, vamos chegar no final, tá? Bom, tinha uma série Beethoven que vocês devem ter visto, a gente anunciou uma das melhores temporadas, né, do que o Brasil ia oferecer, vinha Marta Agres, Maria João Pires, uma quantidade de gente que vinha tocar em Salvador, era mais uma fake news, né? Então, a pandemia realmente não deixou acontecer, a gente lamenta muito, mas só conseguiu dar o primeiro concerto, foi 15 de janeiro, de março, justamente, teve que fechar em cima daquele dia, ou foi 12 de janeiro. Aí o Irineu, todos conhecem, veio lá dar uma palestra sobre Beethoven. A gente estava começando bem o ano Beethoven, né? Depois, já na pandemia, teve um movimento muito legal, foi o Neogibá na Janela, que, num certo momento, todo mundo foi para a janela tocar, aí a televisão. A gente criou um barulho lá no início, foi uma das primeiras ações assim, de visibilidade. Isso aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, é mais uma fake news, não? Porque eu trouxe o Nagata, eu trouxe o Toyota da Nagata Acoustics, o cara que fez a Elba Philharmonie, a Disney Hall de Los Angeles, fez a Philharmonie de Paris, a acústica, né? Para transformar esse prédio histórico aí, que foi a primeira estação de tratamento de água do Brasil, fundada em 1836 por Dom Pedro II, numa sala de música, como teste para saber se os baianos conseguiam, nós baianos conseguiam fazer esse tipo de trabalho de qualidade, porque eu quero fazer muito mais. E a gente conseguiu, não está muito mal, não está funcionando só. Agora estamos há 2 anos, obviamente essa pintura aí já virou um negócio horrível, a gente está tendo que refazer, o clima é terrível, mas aí dentro é um sonho. Quem chega da Europa, o professor que chega em Salvador, fala, não estou acreditando que eu estou entrando nessas salas para estudar, para dar aula, esse prédio. Então, esse Parque do Queimado, que é o nosso futuro, vamos dizer assim, é um parque grande, eu tenho grandes projetos de construção ali dentro desse padrão de qualidade. Porque é outra coisa, as pessoas falam, mas custa. Sim, vocês acham que onde tem funcionado foi com pouco dinheiro?
E vocês acham que é só uma questão de eficiência, de que porque o brasileiro não é sério? Não, muito dinheiro se desperdiça no exterior, eu vejo isso aqui. É porque é dinheiro demais, então dá para desperdiçar, ainda sobra. É muito dinheiro na mão dessas pessoas aqui na Europa para fazer cultura, para investir em educação. Aí, quando desperdiça 20%, 30%, os outros 70% é muito dinheiro. Então, para fazer as coisas certas, a gente precisa de muito recurso. Para fazer usina atômica, a gente precisa de muito recurso, né? Então, não, a gente às vezes acha que nos deram um pouquinho, então vamos deixar assim. Então, abriram uma escola de música, uma universidade de música na minha cidade, mas esqueceram de criar um auditório. Mas não tem nada não, vamos deixar assim mesmo. Imagina, escola de música sem auditório. Prometo para vocês que tem. Então, porque as pessoas se contentam, dizendo, mas eles já estão dando um pouquinho para a gente, sabe aquela coisa migalha? E não é isso. As coisas bem feitas precisam de muito dinheiro, e o dinheiro existe. Ele está nas mãos, talvez, das pessoas erradas, o dinheiro existe. Então, eu vou lutar para que nossos jovens tenham acesso a esses equipamentos. Minha luta é essa. Porque não adianta querer competir, a não ser que queira fazer outra coisa. A gente está aqui, entra num outro discurso que tem que ter orquestra no Brasil, a gente tem que tocar Mahler, Beethoven, Villa-Lobos. É complicado, é caro, os instrumentos. Quem é que tem um violone para fazer o Irapuru? Harpa, um negócio complicado, as cordas, tem que comprar no exterior. A gente não tendo saneamento básico para metade da população, a gente vai gastar dinheiro com isso. É uma grande discussão isso, né? Da mesma forma que é uma grande discussão na educação, a gente vai dizer, então, vamos ensinar os meninos a escrever, a ler direito, ou deixa eles fazerem do jeito que eles querem fazer, porque é a cultura popular? Aí a gente pode falar 3 horas aqui, né? Então, existe eu luto por equipamento de qualidade equivalente ao que o resto do mundo utiliza para fazer esse tipo de atividade. Se a gente quiser fazer outra coisa, tudo bem. Porque o Olodum é a melhor banda de tambor, ela não precisa da sala da Nagata. Funciona, o tambor na rua funciona, mas o violino não funciona. Aí, bom, óperas, a gente já está terminando aqui, espero que sim, porque eu já comi bastante tempo. A gente fez uma gincana foi muito legal. Vamos para o sinal, teve o festival de aniversário, tudo online, né? Mas eu acho que eu já falei do essencial, do que é o Neogibá. Aí a gente faz pesquisa de satisfação. Isso é tudo que eu acho que os organismos públicos brasileiros deveriam fazer o tempo todo. Deviam fazer isso todas as universidades, todas as escolas, tudo que está na mão de políticos. Eles tinham que fazer isso, né? Mostrar os números, fazer pesquisa, dar relatório do que está sendo feito, melhorar, receber a crítica, melhorar. Pronto, assim. A gente não tem muitas outras saídas, não. Se ficar nesse lenga-lenga aí de que não dá, não sei, a estrutura não deixa, a lei não pede, então eu acho que a gente não vai para lugar nenhum. Aí, assim, sai um livro do Neogibá, né? História que vira livro. Esse livro está até em inglês também, ele está aqui, ó. Saiu agora em inglês, Neogibá. Primeira vez, está traduzido para o inglês. E pronto, e saiu um filme. Música que transforma. Outra fake news, Neogibá no Netflix. Que coisa absurda. Um negócio que fala de orquestra de menino no Netflix. Não faz sentido isso, né? Ou seja, quem quiser que acredite, está lá. Pode procurar. Então, vamos lá. Acho que eu terminei aqui. Teve umas campanhas de doação. Esse ano, inclusive, a gente levantou mais de 100 mil reais. Pronto, nosso balanço financeiro está todo aqui. Inclusive, eu posso enviar isso aqui para vocês depois, aí, não sei como é que seria. Fácil. Isso aqui é público, fica no nosso site, de qualquer forma. Nosso muito obrigado. Olha só, isso aqui aconteceu em março de 2020. Eu estou aqui, foi um abraço coletivo da orquestra. Eu não sei porque eu tive essa ideia, falar, olha, a gente precisa uns dos outros, vamos fazer esse abraço. E os meninos falaram, Ricardo adivinhou que ia ter a pandemia, porque ninguém pôde se abraçar durante 1 ano e meio depois. E esse tipo isso aqui é uma sala provisória de ensaio de orquestra que a gente tem, que aqui o japonês fez lá, não é grande o suficiente para o tamanho das nossas orquestras. E aqui são os patrocinadores, os apoios, etc. Obviamente, como vocês viram lá atrás, quem banca mesmo é o governo da Bahia. Nossa equipe, etc., etc. E eu vou parar aqui
Pronto. Isso aqui fica no site do Neogibá, já deve estar a partir de... Eu recebi isso ontem. Deve estar a partir de amanhã, ou segunda-feira que vem, não sei. Para quem quiser ler com calma. Então é isso. Eu acho que eu expliquei mais ou menos o que é, não é isso, Fábio? Nossa, se explicou, se explicou. Inclusive, construí aqui uma imagem que você lê a tua orquestra como você lê a música que você faz. Você conhece, assim, nos detalhes, e isso é impressionante, né? Porque não é um diretor artístico, é um diretor que conhece profundamente aquilo que está fazendo. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Acho que esse que é o pulo do gato, que a gente pode dizer, né? Então, desde já, eu quero agradecer por essa maravilhosa exposição, porque a gente não pode imaginar que o som apareça por si mesmo, sem que haja todo esse empenho, toda essa dedicação humana, senão por uma pessoa, por uma equipe enorme, como você faz questão sempre de mostrar, né? Esse gesto não é só generoso, é um gesto verdadeiro, porque assim a gente pode também acompanhar que as coisas não acontecem por si mesmas, né? A gente tem que ter esse moto, né? Mas antes da gente passar a palavra para os nossos colegas e para as pessoas poderem esquentar um pouquinho, eu queria agora, eu como sou a sua entrevistadora, colocar duas questões para você. E são duas questões que eu gostaria de fazer depois de falar um pouquinho para nosso público, porque a gente tem um público no YouTube, sobre esse documentário ao qual você se referiu, esse documentário que está no Netflix, que se chama Neo Gibá, Música que Transforma, né? O título dele, eu vou ser breve, não vou contar o filme inteiro, eu quero que todo mundo assista, porque é muito bonito ver as crianças, os jovens, né, os adultos ali envolvidos nesse projeto, e, mas me chamou muito a atenção, porque o título dele se traduz em todas as cenas que a gente vê do filme, que é a música que transforma, né? Então, através desse documentário, é possível a gente conhecer melhor essa orquestra e, e a gente também acompanha um pouco da rotina do conjunto. Isso é muito bonito, né? Conjunto que, por sinal, está se preparando para fazer aquela turnê que onde vocês vão para Itália e vão para França, né? E é bonito porque a gente vê os momentos em que a orquestra está se organizando, está ensaiando, e os músicos estão também se preparando para serem colocados ali numa situação nova, né? Aqueles que vão viajar com a orquestra, né? Algumas falas daqueles meninos chamam particularmente a atenção, porque além de serem expressivas, a gente percebe nos olhos deles, né, que a vida deles acabou se transformando em participar do projeto, né? O Enan Dewell, do violino, por exemplo, em determinado momento ele fala assim: o mais difícil é persistir em meio às dificuldades, né? Então, do que ele está falando? Está falando na necessidade de ter um local para estudar o instrumento, a questão do transporte, como dominar o nervosismo, né? Ele diz assim: o mais difícil é permanecer. A Maria Fernanda, do coral, ela fala em resiliência, ela já aponta um outro dado que também é presente em falas de outros rapazes e moças. Ela diz assim: fazer o que você gosta é uma forma de resistir, né? Bom, em determinado momento, você mesmo vai destacar a importância da busca desse equilíbrio, né? Tendo em conta, de um lado, a autocrítica para avaliar o que foi bom e positivo, e de outro, perceber o que ainda falta conquistar. Você também falou bastante sobre isso agora há pouco, né? Aí o Guilherme Teixeira diz assim, ele é o coordenador pedagógico, ele aparece mais de uma vez, né? E ele diz que primeiro se toca pelo prazer de fazer música. Ele diz assim, estar com os amigos tocando. E isso é emocionante, né? Pois ele diz, depois se entende
que é muito difícil chegar numa grande orquestra, mas ele entende que a realização do sonho acontece no palco, ao acompanhar, por exemplo, a Martha Argerich. Então a gente entende que ele tem a vida do músico, né, porque o sonho dele se dá sobretudo ali no palco. Então agora eu vou me, preparar para fazer a questão para você, né. Então, depois desse concerto em turnê, você conversando com a orquestra, considera que entre as coisas importantes é que eles vejam o que o ser humano é capaz de fazer, que eles vejam o que eles são capazes de fazer, eles mesmos, né, acreditando que a arte transforma e pode reverter a situação. Eu pergunto, essa crença, declarada antes da pandemia, encontra eco nas crenças dele em agosto de 2021? A segunda questão, a música sendo agregadora, como é, e o Guilherme Teixeira falou sobre isso, como defender esses ideais perante a pandemia e as adversidades políticas? Obrigado, Flávia. Você fez um belo resumo do documentário, do filme documentário. Acho que ele só dura um pouco menos de 1 hora. Convido todos a que tenham a conta Netflix, dar uma assistida. É uma parte do Neo Jubá que está ali, uma parte que é importante, mostra a realidade aqui, mostra a realidade fora também, porque às vezes as pessoas pensam que a gente vai fazer uma turnê, vai tocar numa igreja ou num centro cultural, mas as salas são as melhores. Isso é uma exigência minha, né? Eu não levaria os meninos só para dizer que eu estou levando para o exterior. Eu quero que eles experimentem, como você disse, aquilo que há de melhor no mundo, né? Que eu acho que é o que eu faria para um filho meu, uma filha minha, né? Quando eu viajo com eles, a qualidade do hotel, da comida, tudo isso é feito com muito cuidado, muito carinho. E se não der certo, a gente não faz. E digo mais, nunca tiro um centavo do dinheiro que o governo do estado me dá para fazer turnê. Sempre é uma captação de recurso específica, porque o dinheiro do governo do estado é para o leite das crianças, é para as bolsas, para os salários, para consertar instrumento. Ou seja, essa atividade eu só faço quando o europeu paga, a turnê é paga pelo europeu, né? Pelo europeu, americano, a gente paga as passagens aéreas, então procuro um financiamento para isso. Mas, bom, então o filme fala disso, sim, fala dessa crença que você colocou lá antes da pandemia e o que aconteceu de lá para cá. É verdade que a gente não pode sair dessa pandemia como se nada tivesse acontecido. Eu fui muito abalado nas minhas convicções como artista, por fazer parte de uma classe que não demonstrou grande empatia pelo que estava acontecendo. Fui muito abalado por isso e tenho me isolado um pouco do meio por causa disso, é verdade. Mas, em contrapartida, ideias surgiram, e que, na realidade, a ideia que eu já repeti aqui, que é sobre educação, ela cresceu mais ainda. Então, hoje o discurso sobre educação no Neo Jubá ele é muito mais forte, ele é quase que predominante, e eu já disse, essencialmente, que se a gente não trabalhar na escola pública, como faz, inclusive, brilhantemente o Carlos Catra, não me interesso mais em ir para o Brasil preparar jovens para tocar uma sinfonia de Mahler. Não me faz a menor diferença. Isso foi o efeito da pandemia em mim. Né? Ou seja, obviamente, eu me emociono quando eu estou no palco com esses meninos, eu olho para eles que estão tocando daquele jeito. É uma experiência de vida sem preço, assim, ver aquilo acontecendo, milagroso. Mesmo assim, eu mudei nesse sentido e nosso programa ele vai se dedicar essencialmente à educação. Em troca disso, para continuar tendo visibilidade, a gente vai continuar tocando, vai talvez fazendo turnê, talvez sim, procurando recursos,
procurando sustentabilidade financeira, mas, mais do que nunca, nossos jovens estão sendo estimulados a pensar educação antes de performance, no Brasil atual. Eu digo para eles, pense na performance do seu filho ou talvez do seu neto. E tem que ser isso mesmo, alguém que tem que fazer isso. Ah, mas eu quero tocar. Eu falei, não, tudo bem. Eu quero tocar, eu vou tocar na Alemanha. Eu venho ganhar dinheiro aqui, se eu quisesse só ser músico, eu não estaria aqui no Brasil. O Brasil está precisando de outras pessoas nesse momento. Então, isso mudou. Isso mudou. Outros artistas, vamos dizer assim. Claro que o artista quer ser artista, falei, seja, isso não. Aquilo ali atrás é meu piano. De manhã eu acordo, toco Preludio de Fuga de Bach, ou leio uma obra contemporânea. Eu continuo sendo artista. Ninguém me impede disso. Eu não preciso do palco para ser artista. Então, isso mudou. A sua segunda pergunta, Flávia, foi? Foi justamente... Um momentinho, por favor. Tá aberto meu microfone. Foi justamente o fato da música ser agregadora, aliás, foi uma das coisas que um deles falou, a música é uma coisa que a gente faz juntos, né? Como defender esses ideais perante a pandemia, as adversidades políticas? Quer dizer, como que eu posso falar para o meu jovem, não só que a música é feita junto, mas que a gente deve permanecer juntos também, em função das adversidades que o próprio país apresenta para a gente. Quer dizer, não é só a vida de todo dia, mas a própria circunstância humana que nós vivemos em 2021. Esse tipo de situação ocorre para você conversar ou discutir com eles? Eles procuram você para falar sobre isso? Nós temos a oportunidade de assembleia, menos agora, a gente fez muito online, né? A gente sempre teve conversas, e enquanto que maestros, eu também sempre tive essa função de tentar falar para um público muito heterogêneo em faixa etária, em crenças religiosas, tem coisas que você pode falar para um, não pode falar para outros. Ou seja, eu sempre tive que achar um meio termo de como me comunicar com essa população. A melhor sempre foi a música. A melhor linguagem sempre foi a música. E a gente tenta mostrar que nós temos mais em comum do que o contrário, porque como o programa é um programa de integração, você tem realmente uma população muito diferente. E o Brasil é um pouco disso. E ainda mais agora, que com a questão dos grupos que vão se separando, né, se defendendo seus direitos, está sendo muito difícil você dialogar. Então, eu diria que a gente precisa, antes de tudo, lembrar que a música é uma linguagem importante e que faz bem a qualquer ser humano. Então, um pouco sair do pedestal de que eu sou um grande músico, que eu recebi uma iluminação do céu e que bateu em mim um talento, não sei o quê. Então, eu tenho o direito de receber $20 mil para tocar 3 sonatas de Mozart, porque eu estudei, não sei o quê. Então, bom, tudo isso, não vou criticar quem faz, mas a gente precisa sair um pouco dessa ótica e pensar, antes de tudo, a música como algo que vem de dentro, que é importante para qualquer ser humano, e que quem já tem acesso a ela, a gente precisa trabalhar para que mais gente tenha acesso a ela. E eu vou além, né? Eu vou além. A questão da música de hoje, o que é a música contemporânea, o que seria a música da gente, né? Eu acho que o melhor meio de valorizar a nossa música contemporânea, a nossa música atual, nossos compositores, é a gente deixar que a música possa florescer da pessoa que toca e não separar o intérprete do compositor, não separar o professor do intérprete. A gente precisa ver a coisa de uma forma mais integral, estimular mais a criação. Não que todo mundo... Da mesma forma, quando a gente ensina português, não são todos que vão virar escritores. A gente pode ensinar música, eles podem criar coisas e nesse criar, eles vão começar a entender a importância do que está sendo criado hoje. Então, a gente tem muito que a gente pode fazer ainda individualmente em pedagogia com esses meninos, mesmo online, mesmo do jeito que está, a gente não sabe como é que a gente vai sair disso aqui ainda. Quanto tempo vai durar essa abertura que está aí?
né? Não dá para fazer muitos planos. A gente sabe que essa ferramenta que a gente está aqui utilizando hoje, ela pode fazer muitas coisas, trazer muitas mensagens, provocar muitas discussões. A gente pode aproveitar, a gente está aqui numa assembleia, obviamente só eu e você discutindo, eu sei que as pessoas aí estão com as cabeças borbulhando, querendo falar, e seria ótimo se a gente pudesse ouvir vocês são pessoas importantíssimas no mundo musical. Essa ferramenta nos permitiria estar aqui debatendo o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso, para que a música esteja no cotidiano de todos. Então, a primeira coisa, enquanto a gente não pode se reunir, é o que a gente pode fazer para que ela entre na casa de todo mundo de uma forma real, no sentido que a gente possa voltar a produzir música e não só consumir música, né? Que o ser humano virou um consumidor só. É verdade. E, por falar nisso, pergunto aos colegas da academia se gostariam de fazer alguma questão para o Ricardo Castro. Eu gostaria, Flávia. Por favor. Queria parabenizar o Ricardo. É muito tocante, e não é pelo fato de serem crianças e que, enfim, todo esse trabalho que você faz, mas é toda a carga emocional que vem de você ver um projeto desse acontecer, né? E a gente que está como gestor de uma instituição pública, como é o meu caso, sabe o quanto custa e o quanto você precisa realmente quebrar pedras para poder fazer com que aconteça. E só com uma vontade férrea, como você certamente tem, esse tipo de projeto se torna uma realidade. Entendo a oportunidade da mudança de governo, mas entendo também a grande oportunidade que o Brasil teve, e a Bahia em particular, de ter Ricardo Castro no lugar certo, na hora certa. E o que eu queria te perguntar é o seguinte: sobre o conselho, deve existir um board, não um conselho, dentro do Neogibá, né? Uma OS, uma organização social, você deve ter um conselho de administração, não sei exatamente como é que é constituída essa organização social, mas me fala um pouquinho dessa equipe, né, que trabalha com você, e como que eles incorporaram essa sua ideia e de que forma que eles te ajudam a tocar para frente o projeto, por favor. Obrigado, Ripa. Eu admiro muito, não somente suas obras, mas como a sua qualidade de gestão. Você sabe que eu já regi obra sua, né? E ainda estou procurando tempo para tocar também. Mas vamos lá. No meio disso tudo que eu faço, é uma loucura. O nosso conselho, sim, temos um conselho de administração, temos também um conselho consultivo, que se viu um pouco menos, inclusive um dos membros aqui, o Paulo Lima, faz parte, membro da academia. E o conselho de administração, a gente procurou juntar pessoas do mundo dos empresários, de quem gosta de música, ou seja, um conselho não chega a ser o sistema americano do conselheiro que precisa dar alguma coisa para entrar, né? Que precisa entrar com dinheiro ou trazer dinheiro. No início, o conselho foi mais ou menos uma reunião de amigos. Que eu dizia, quando eu cheguei na Bahia lá em 2007, só tinha uma associação, era a ACM, Amigos de ACM, só tinha essa, não tinha mais nenhuma. Então, eu falei, está faltando a sociedade civil aqui, ninguém se reúne, ninguém faz nada, só tinha, ou você era amigo de ACM ou você não era nada. Falei, então, a gente precisava juntar as pessoas, e a primeira coisa foi criar uma associação de amigos do Neogibá, foi uma coisa assim, chamava AOGIM, que um ano depois virou um OS, porque você tem que organizar as coisas para virar OS, não sei o quê. Então, desses amigos, alguns realmente ajudaram financeiramente no início, e quando, às vezes, o governo para de pagar, aí precisa pedir dinheiro emprestado para devolver depois, tem essa parte. Mas tinha aí um governador do estado, Roberto Santos, filho do Edgar Santos, que criou todo esse complexo cultural na Bahia. Ele foi presidente do nosso conselho até um ano atrás, né? Então, era muito importante você ter pessoas com um histórico impecável, com respeitabilidade,
com ideias diferentes, políticas também, são de várias correntes, com visões no mundo empresarial, que pudesse, nessas reuniões, a gente pudesse trocar figurinhas de o que seria melhor fazer, mas que desse respeitabilidade à nossa instituição, porque foi realmente difícil você criar uma OS na Bahia, onde você não tinha associação de nada, né? Então, foi mais ou menos isso. Hoje em dia, a gente está aí com um conselho, acho que 12 ou 13 conselheiros, acaba de entrar, por exemplo, o Nizam Guanais, que é uma pessoa que é do mundo da publicidade, por exemplo, que está querendo dar protagonismo para essa parte da Bahia agora, novidade. Vamos ver o que acontece, mas devo admitir que eu tenho guiado esse conselho no sentido de que a gente está fazendo na Bahia, eu estou fazendo aqui no Brasil, algo que não foi feito ainda. Então, era difícil você achar professor para isso, eu tive que trazer de fora, achar maestro, eu tive que voltar a reger, eu tinha feito aula de regência lá atrás, mas não era minha praia, eu tive que voltar a aprender a reger com esses meninos, porque eu não achava um maestro que acreditasse que eles podiam tocar bem, que tivesse paciência e carinho com eles. Então, tudo foi feito um pouco, a gente foi criando. Isso, de certa forma, foi também um privilégio, porque quando você entra num lugar onde você pode divagar, né? Eu comecei com $70 mil, hoje está com $3 milhões, 3, 4 milhões de dólares, de 17, 18 milhões de reais. Então, eu pude fazer devagar, indo pessoa por pessoa na equipe. A equipe é fantástica, apaixonada, são pessoas que aprenderam fazendo. A gente foi contratando pessoas que não sabiam fazer a coisa para aprender fazendo. Então, tanto a equipe quanto o nosso conselho são pessoas de extrema confiança, principalmente de muito carinho, de muita dedicação, né, afetiva à coisa, que acreditam no que a gente está fazendo. Mas a gente vive as dificuldades de estar lá no Nordeste, na Bahia, onde não tem sede de empresa para captar recurso, né? O Nizam falou, mas que é isso, Ricardo? Você vive entre a Bahia e a Europa, isso aí não vai dar certo, você precisa vir para o sul do país, as pessoas possam conhecer que esse projeto existe, porque tem dinheiro para todo mundo no Brasil, tem empresas cheias de dinheiro, não precisa esse dinheiro ficar concentrado em poucos. Então, dá para dar 1 milhãozinho, 2 milhãozinho para um neogibá, mesmo que seja lá no Nordeste. Então, são ideias de conselheiros, pronto, que estão chegando aos poucos, acho que vão chegar mais ainda, o programa está com uma visibilidade enorme, né? Depois desse filme. Não sei se vocês sabem que tem um vídeo que começou pelo WhatsApp, eu não sei se no Facebook, que ultrapassou 5 milhões de views. Ou seja, eu não conheço nenhum vídeo de orquestra sinfônica que tenha 5 milhões de views. Eu sei de cantor, pop, não sei o quê. Então, essas coisas começaram a atrair gente aí. Então, vamos ver de que forma a gente aproveita, mas eu digo, a gente não perde, a gente não sai da linha, né? A gente não sai dos nossos princípios. E eu digo muito claramente, não vale a pena, se não for para fazer de uma certa maneira, não vale a pena. Não vale a pena. Eu queria também fazer um comentário, Ricardo. Primeiramente, o seu trabalho, sim, seu trabalho maravilhoso, mas o que eu achei muito importante hoje foi conhecer os detalhes desse projeto, porque a gente ouve mais falar da orquestra, as apresentações da orquestra. Inclusive, realmente, o Tico-Tico no Fubá, eu tenho difundido isso para o mundo inteiro, entendeu? Quando se fala de música, eu mando. E outra coisa também, enquanto você está falando aqui, eu estou vendo aqui na Netflix aqui o Shiva. Muito interessante. Mas, olha, parabéns, eu achei que foi maravilhoso. Eu não tinha a mínima ideia dessa riqueza, variedade de coisas que vocês têm dentro do projeto. E, realmente, isso tem que ver para todo o Brasil, não pode ficar só na Bahia e São Paulo, não. Temos que espalhar esse projeto, e realmente é uma maravilha. Parabéns e muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a vocês. Tá bom. Temos mais alguma questão dos colegas aqui da academia ou do público? Só fico um pouco apreensiva, porque agora já está bem tarde. Pois não, Salomé? Só um adendo, por favor. Eu sempre sou uma grande admiradora de Ricardo. Parabéns, Ricardo, não só por essa apresentação, que foi minuciosíssima, nos fez apreciar muito mais o seu trabalho, mas eu tenho apreciado também algumas vezes como público, quando vou a Salvador, não é?
E o que eu acho admirável é como você também conseguiu não só modificar a vida das crianças que estão no projeto, mas o público do Teatro Castro Alves. Aquele teatro é imenso. E eu conheci aquele teatro há tantos anos atrás, com um tipo de público de elite que comportadamente ia bater palma, e eu vejo hoje aquele teatro cheio de gente que jamais estaria lá dentro, com um respeito e uma admiração pela música tão grandes, né? E eu acho que isso talvez seja um dos maiores ganhos também do seu projeto, que é a formação de público para a música de concerto, né? E seja ela de qualquer tipo de estética, eu vejo sempre muito aplauso, muito respeito e muita admiração. Como você vê isso, a Nel Gibá como formadora de público? Obrigado, Ilza. Muito bom ter você aqui, te ouvir. Eu sei que você vem na Bahia, mas a gente não se vê na vida ela como ela é. E você disse, é verdade, o público mudou por uma razão muito simples, porque a música foi primeiro para a casa do jovem e depois a família toda veio para o teatro. O que eu preconizo, a gente precisa colocar música na casa das pessoas. A gente não fala que eu acho, inclusive, um dos maiores públicos do Brasil está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro enche aquele teatro municipal com uma facilidade incrível e era conhecida como a cidade dos pianos, né? Todo mundo tinha um piano em casa, não era isso? A história do Rio de Janeiro? Eu não sei, acho que vocês ouviram falar disso também. E eu acho que falta isso, você levar música para a casa das pessoas, de alguma forma, mostrar o que é aquilo, para depois que elas cheguem no teatro com uma outra relação, tendo uma pessoa que toca no palco. Começou assim, né? Começou as famílias trazendo os conhecidos, mas eu preciso dizer uma coisa, no momento que houve a proposta de implantar o Neo Gibá pelo governo do Jacques Wagner, a minha primeira exigência foi que ele fosse implantado no Teatro Castro Alves, porque o primeiro pedido era que ele fosse numa favela, num barracão, qualquer coisa. Eu falei, não, eu só faço se for no teatro. E as pessoas não entendiam porque. Eu falei, mas justamente, você tem que abrir o melhor espaço para essa população, para que eles saiam do gueto, para que eles venham conhecer o que é possível fazer ali mesmo, já na cidade. Eu não vou fazer isso numa favela, eu não quero criar um gueto com os pobres lá dentro. E isso foi realmente a cartada principal. Foi você oferecer o melhor espaço da cidade para essa população, agora, obviamente, colocando a barra lá em cima, porque a questão da expectativa, um dos grandes perigos do que chama de projeto social é de se contentar em tocar de qualquer jeito, em achar que a criança não vai conseguir tocar bem e que aquilo já está bonitinho assim. Isso a gente nunca fez. Meu ensaio com eles tem a mesma exigência do ensaio com qualquer orquestra profissional. Então, essa relação de alta expectativa, de dar importância a essa população, fez com que eles viessem ao teatro, né? Você valoriza, né? Você valoriza quando você... Da mesma forma que a gente aqui, quem tem filho, escolhe uma escola boa para o seu filho fala, pô, meu pai me colocou nessa escola, eu devo ser inteligente. Quando você coloca ele na pior escola da cidade para ele poder passar, ele se acha o cara mais burro e vai continuar burro. Então, eu digo que isso é uma lição para todos nós. Tenha autoexpectativas com as nossas crianças, elas vão realmente reagir de outra forma. E oferecer esse teatro para eles foi o primeiro passo e fez com que as famílias dissessem, olha, meu filho chega em casa com um fagote que vale mais do que minha casa. Eles levam para casa os instrumentos, são emprestados. Tudo isso é valorizar a pessoa. Então, ele vem te ver, ele vem se aproximar de você, porque você respeitou, você valorizou. Eu acho que é por aí. Ok. Bom, meus amigos, eu quero dizer que esse final de tarde foi maravilhoso, foi muito bom, muito proveitoso. Passo a palavra mais uma vez entre vocês. Diga, Salomeia.
Eu queria dar um grande abraço ao Ricardo Castro. Pois não? Alegria de rever depois de sei lá quantos anos. Pois é. Não é? E, enfim, eu fico encantada com a sua generosidade, porque precisa ser muito generoso para ver, digamos, a questão da educação e da música da maneira como você vê. Além de generoso, você tem uma qualidade extra, você é ambicioso, porque essa ambição de dar o melhor aos seus alunos, às suas crianças, enfim, olha, as suas palavras tocam muito o coração da gente, viu? É verdade. É só uma pergunta. Você tem... Primeiro, eu fiquei encantada com o relatório, né? Porque Genial. coisa que você é um artista e é um gestor, né? Pois é. Então, você, depois mostrando esse relatório, eu me perguntei, você tem feedback de pessoas que passaram pelo Neo Gibá, como é que eles estão situados na vida, de que maneira a passagem deles pelo Neo Gibá se refletiu na vida futura deles? Você tem algum dado desse tipo? Temos o nosso... Obrigado, Salomé, um prazer te ver aí. A gente precisa se encontrar, né, pessoalmente, mas é a vida. A questão do egresso, a gente tem um sistema no setor de desenvolvimento social interno do Neo Gibá que trata essencialmente disso. Inclusive, antes dele sair, a gente começa a preparar essa saída, ver o mercado do trabalho, encaminhar para onde pode ser melhor, e tem esse acompanhamento, sim. Graças a Deus, a gente tem só histórias lindas, é raro acontecer alguma coisa que não esteja dentro das melhores possíveis, mas eu conto uma das melhores, é que uma das nossas, no início da primeira geração do Neo Gibá, uma pessoa que mal sabia ler e escrever português, e morava numa das favelas mais violentas no centro de Salvador. A gente deu uma oportunidade dela ficar um mês na Noruega, num intercâmbio, que ela sabia mais ou menos tocar violoncelo. A gente precisava de 2 musicistas ou 2 musicistas para passar um mês na Noruega. Foi um amigo que ofereceu uma casa, não sei o quê, no meio do inverno. Não sei. Resultado disso tudo, ela voltou, melhorou um pouquinho no violoncelo, mas deu um jeito de ir para a Noruega estudar engenharia do petróleo, se formou na engenharia do petróleo, hoje é empregada, ela vive na Noruega, se casou, tem filhos, e eu acho que essa é a história mais emblemática assim, do Neo Gibá, de uma pessoa que não teria absolutamente, ela não poderia fazer nada, ela chegaria no máximo a limpar as casas, se ficasse no sistema que foi oferecido para ela, né? E o programa abriu de uma forma assim, violentíssima a visão, as perspectivas de vida dela. Isso aconteceu com muitos integrantes, de uma forma violenta, realmente. Você tirar o menino... Acaba de acontecer. Acaba uma jovem que toca violino há 4 anos, foi selecionada para passar uma semana na Áustria, para fazer parte de um programa de música de câmara que, inclusive, envolve um grande projeto que acontece aí no Brasil, chama Ilumina, que é feito pela Jennifer Sturm, e esse Ilumina se juntou com um projeto de uma fundação aqui para colocar jovens da América Latina, de projetos sociais, inclusive da Europa também, desse tipo de projeto, é o sistema. E essa menina foi selecionada, foi a primeira vez que ela pegou o avião na vida dela, e já foi direto para as montanhas austríacas, e fazer música, ou seja, isso aí ou dá numa confusão terrível, o que nunca aconteceu, ou abre de uma forma violentíssima as perspectivas para a vida desses meninos. E a gente tem feito isso constantemente. A gente acredita neles. A gente pega esse menino e joga na água assim, de uma forma, fala, vá nadar, a gente está aqui para te ajudar. E tem dado certo, é fantástico. É fantástico. Ou seja, a gente precisa investir na nossa juventude. Esses meninos são geniais. Acho que todas as crianças são geniais, a gente que estraga elas depois. Né? Genial também o que você colocou e da maneira que você colocou. Realmente, tem que jogar na água, né, Ricardo? Sim.
Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Ricardo Castro. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho do Neogibá. Acho realmente um trabalho muito importante e eu faço votos que esse projeto se espalhe pelo Brasil todo mesmo. Eu acho que o Brasil precisa disso que vocês estão fazendo. Vocês têm um projeto educacional que vai fundo na música e vai muito além da música, não é? Então, eu acho que você teria 1000 histórias magníficas para contar para a gente. Estou muito emocionada. Assisti o live stream do aniversário de 2 anos do Parque do Queimado. Foi maravilhoso o concerto que vocês transmitiram e estou muito contente de ter essa oportunidade de ouvir esse relato seu, acompanhar o relatório. É um trabalho maravilhoso. Então, parabéns para vocês todos. Obrigado, Maria. Tá. Mas só para deixar claro, eu sempre digo, não haverá Neogibá. Eu acredito que o Brasil é grande demais. A gente precisa incentivar as pessoas a fazerem do seu jeito, no seu ambiente, da forma que... Mas a gente quer dar um exemplo de que nós, artistas, a gente pode ir além e que o Brasil está precisando da gente de uma outra forma, de outra maneira nesse momento. A gente precisa revolucionar a educação desse país e pegar o recurso e jogar na educação e pegar essas crianças e oferecer essas oportunidades. A gente vai ter um outro país, quem sabe? Espero que sim. Quem sabe, quem sabe. Ok. Muito bem. Meus amigos acadêmicos, meu amigo Ricardo Castro, espero contar daqui para frente com a acolhida da tua amizade, porque é um músico do qual a gente não quer mais desgrudar, né? Como brasileiros e como ouvintes, a gente quer ter agora você sempre por perto, né? Através do projeto que você dirige e através da música que você faz, com o projeto e quando está o piano. Eu não sei o que é mais bonito e o que é mais prazeroso. Por tudo isso, de todas as formas, eu só tenho a agradecer a você, ouso falar, agradeço em nome da Academia Brasileira de Música e eu espero termos você perto da gente muito mais vezes. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a você e muito obrigada pela sua presença aqui, Ricardo. Boa noite, obrigada, boa noite. Até breve. Boa noite, Ricardo, muito obrigado. Até breve, boa noite a todos. Grande abraço a todos vocês. Boa continuação noite. Muito e parabéns obrigada. pela iniciativa. Muito Até obrigada, Ricardo. Boa noite a todos.